Queridos, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. O tema da nossa mensagem nessa noite é esse daqui. Somos o povo do coração aquecido. Esse será o tema da nossa mensagem nessa semana, ao qual nós, como metodista, temos algo impactante em nosso coração. O fundador do movimento metodista, John Wesley, no dia 24 de maio de 1738, lá em Londres, na rua Aldergast, ele passou por uma experiência espiritual extraordinária. Então é através desse homem, da sua experiência, ao qual ele teve o seu coração aquecido, é que surgiu o que nós estamos aqui hoje, a Igreja Metodista, o movimento metodista. E no seu diário, a sua experiência foi narrada assim: cerca das 9 horas, enquanto ouvia a descrição que Lutero fazia sobre as mudanças que Deus opera no coração através de Jesus em Cristo, John Wesley dizendo: senti que meu coração ardia de maneira estranha, senti que em verdade eu confiava somente em Cristo para a salvação e que uma certeza me foi dada, de que Ele havia tirado meus pecados e que havia salvo da lei do pecado e da morte. Então comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que de uma maneira especial me haviam perseguido e insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia em meu coração. Palavra de John Wesley. Você depois, vou até mandar um livro depois no grupo lá em PDF, é curtinho, você que gosta de ler, leia lá a história de John Wesley, como foi o movimento, o início do movimento metodista. E hoje, orando, buscando um direcionamento, ao qual eu ia falar sobre outra coisa, Deus ministrou para falar sobre isso, porque assim como John Wesley passou por uma experiência, o seu coração foi acrescido pelo Espírito Santo, assim eu e você também devemos ter essa experiência e viver de acordo com essa experiência. Queridos, a vida é feita de experiências, sejam elas boas ou sejam elas ruins, mas o que o Evangelho traz para nós é que as experiências ruins servem de ensinamento para nós, mas as boas é para ser contemplada, é para ser vivenciada. E John Wesley, nesse relato, foi o que ele fez. Depois desse acontecimento na vida de John Wesley, a sua vida não foi mais a mesma. Depois desse encontro, desse impacto com o Espírito, com Deus Espírito, que é invisível, mas que através da fé, ele se torna real, a vida de John Wesley não foi mais a mesma. Nós vamos ver na vida de John Wesley, muitas ações ao qual nós vamos chegar à conclusão de que John Wesley se tornou um louco por Jesus. Estou chamando John Wesley de louco? Não, louco aqui no sentido figurado, porque John Wesley, depois dessa experiência que ele teve, ele tomou uma decisão em seu coração de que a sua vida seria pautada para glorificar o nome do Senhor e não para se glorificar. E uma coisa interessante aqui, a gente já vai para a Bíblia, porque dessa introdução, hoje eu prometo ser breve com você. Através dos seus sermões, você vai olhar na história dele, através dos sermões de John Wesley, os sermões deles eram tão bíblicos, eram tão pautados na palavra do Senhor, que os seus sermões, as suas falas, começou a incomodar os líderes da igreja a qual ele congregava naquela época, que era a igreja anglicana. Diante disso, John Wesley ele foi expulso,
mas através dessa expulsão dele na igreja, você não vai mais pregar aqui, você não vai mais fazer nada aqui. John Wesley, ele colocou algo em seu coração, porque através da sua experiência, ele entendeu que não seria nada, não seria ninguém, não seria pessoa, não seria frustração que iria o paralisar de viver e dar consequência na experiência que ele teve com o Espírito Santo. Ele sendo expulso, ele começou a pregar nas praças, começou a pregar nas ruas, começou a pregar no cemitério. E uma das suas frases, a qual eu já citei aqui algumas vezes, ele diz: o mundo é a minha paróquia. Em outras palavras, João estava querendo dizer: o meu banheiro é um lugar que eu vou pregar, a minha casa é um lugar que eu vou pregar, na rua de casa é um lugar que eu vou pregar, para os meus vizinhos é um local ao qual eu vou falar de Jesus. Queridos, eu estou dando essa introdução porque eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, aqui eu tenho um público de diversas idades, eu tenho aqui pré-adolescentes, eu tenho aqui jovens, eu tenho aqui adultos. Em algum momento da sua vida, o Evangelho de Cristo te alcançou e você está aqui nessa noite. Em algum momento você vivenciou essa experiência a qual John Wesley viveu, seja por algum feito de Deus em você, através do mover do Espírito, na sua vida você foi alcançado, então por isso você está aqui nessa noite, ou através de algum feito de Deus, por algum familiar seu, e você está aqui nessa noite, ou seja, por algum feito de Deus em torno de você, e você está aqui nessa noite, e você reconhece Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é: como eu e você, como nós, independente da sua idade, temos reagido ao toque, ao amor, ao cuidado, à misericórdia de Deus sobre a sua vida? Como você tem correspondido a esse amor do Senhor para a sua vida? Você jovem, você adulto, como você tem reagido? John Wesley, nós podemos ver aqui que ele reagiu de uma maneira eloquente, empolgante, correspondente, e através da sua vida, ele pôde criar um movimento, o movimento metodista, e esse movimento, em 1800, em 1700, causou um grande impacto na Inglaterra, querido. Você estudando, você vai ver o que Deus fez através do movimento, através da vida de John Wesley. Isso tudo por causa de uma experiência positiva que ele teve quando ele estava com o seu coração aberto. E como eu e você estamos reagindo ao toque do Senhor nas nossas vidas? Eu quero dizer uma coisa para você, querido, algo importante. O melhor de Deus não vai vir sobre você. Ei, o melhor de Deus já veio sobre a sua vida, já veio sobre nós. Eu vou repetir, porque você não entendeu, e eu não quero que você dê glória, mas eu quero que você se manifeste. O melhor de Deus não vai vir, o melhor de Deus já veio sobre nós. Cristo Jesus, ao ser entregue na cruz, ao ser jogado, humilhado, foi para que eu e você tivéssemos liberdade para retribuir ou para corresponder esse ato na cruz por nós. Então, querido irmão e irmã, o melhor de Deus já veio sobre você. O melhor de Cristo já veio sobre a sua vida. Ah, pastor, eu não faço nada porque Deus não tem ouvido a minha oração, porque Deus não tem correspondido à minha oração, porque fulano, porque ciclano fala mal de mim, porque não... Ai! Repita comigo.
eu me canso. Repita comigo, eu me canso. Porque nós vamos reagindo ao amor de Deus e nós vamos dando poder para coisas tão insignificantes. Mas há um poder de Deus que está sendo manifestado sobre nós dia após dia, porque a tua palavra diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Ei! Como nós estamos reagindo? E agora eu quero ler um texto com você, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Aqui nós vamos encontrar um personagem, ou melhor, dois personagens que reagiram de uma forma ao qual eu e você muitas das vezes reagimos ao agir, ao cuidado, ao amor de Deus para com nossas vidas. Lembrando que eu e você somos um povo do coração aquecido, um povo que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, um povo ao qual vive debaixo do perdão de Deus sobre nós, um povo que vive de acordo com aquilo que Deus tem para nós, que é os seus dons, que é os seus mistérios, que é os seus ministérios, que é o servir, que é o louvar, que é a liberdade que nós temos de estar aqui para louvar ao Senhor com alegria. Nós somos esse povo, meu irmão, minha irmã. Mas na prática muitas das vezes não é assim. Gênesis capítulo 3, versículo 6 vai dizer para nós o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, para tampar-se a sua nudez. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está, homem? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Queridos, muitos momentos, ou em toda a sua vida, ou de um tempo para cá, através de uma frustração, você tem se escondido de Deus. Aqui nesse texto, no jardim, no princípio de tudo, aonde o homem, a mulher, Adão e Eva, os nossos antecessores, podiam caminhar com Cristo, com Deus, podiam ver a glória de Deus, andavam junto no paraíso, era tudo bom, mas através de uma lança da serpente, que é representada pelo capeta, pelo mal, o homem cedeu e perdeu essa essência, perdeu as características de um homem, de uma mulher com um coração aquecido. Um coração aquecido é uma pessoa que está pertinho do Senhor. Mas o pecado, quando foi descoberto aqui, nós vamos ver que o homem e a mulher, ao ouvir os passos de Deus, o que eles fizeram? Se esconderam da presença de Deus. Ah, querido irmão, irmã que me ouve nessa noite, na pergunta que eu fiz aqui anteriormente, como você tem reagido ao cuidado, ao amor, à misericórdia de Deus sobre a sua vida? Será que você, e assim você vai te responder, será que você não tem se escondido de Deus? Será que você não tem se esquivado da presença de Deus? Será que você não tem colocado obstáculos para estar na presença de Deus? Ei!
Como eu disse aqui, querido irmão, querida irmã, Deus sempre tem algo novo para revelar a nós através da sua palavra. E pessoas, homens e mulheres, igreja com o coração aquecido, experimentam dessa verdade. Mas o que acontece hoje no meio da igreja é que estamos nos escondendo da presença de Deus, porque melhor dizendo, nós estamos colocando prioridade em outras coisas do que as verdades de Deus reveladas a nós através da sua palavra. Hoje, se uma pessoa fala assim para você, você não vale nada, você é um pecador, pronto, você se esconde atrás da árvore, você se esconde da presença de Deus. Se alguém te faz alguma acusação, se alguém te faz alguma coisa, você se esconde, colocando a culpa em Deus. Ei, meu irmão, é tempo de nós termos maturidade, entendermos que nós somos um povo do coração aquecido, que independente do que o meu irmão faz ou deixa de fazer, eu tenho meu coração aquecido, eu vou ficar na presença do Senhor, não importa as circunstâncias, aleluia. Algum pecado que te faz esconder a presença de Deus? Algum ressentimento dentro de você que te faz esconder de Deus como se Ele fosse culpado de tudo? Há alguma frustração dentro de você porque você não teve a paciência em entender que os planos dele são melhores do que o nosso, como nós aprendemos na semana passada, e aí faz com que você se escondesse dele como uma criança mimada quando não ganha alguma coisa. Ei, querido irmão, querida irmã, como nós que somos um povo do coração aquecido estamos reagindo ao agir de Deus em nossas vidas. Deus não desampara os seus. Amém? Amém? E se Ele não te desampara, por que você está escondendo dele então, meu irmão, minha irmã? Ei, não importa a sua idade, não importa a sua realidade, não importa a sua condição financeira, não importa a sua raça, a sua cor, não importa a sua família, Deus não desampara os teus filhos. E filho dele é um povo do coração aquecido. É um povo que, assim como John Wesley teve uma experiência invisível, mas que foi real, e através dessa experiência deixou com que essa presença, com que esse mover cuidasse dele, direcionasse os seus passos. Wesley se tornou uma pessoa fascinada por Jesus, independente das circunstâncias, ele estava lá, servindo ao Senhor. Como eu e você temos agido? Temos se escondido? Ou temos agido como o texto de Isaías capítulo 6, versículo 1, vai dizer para nós? Isaías capítulo 6, versículo 1, um texto conhecido, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Aqui é uma característica de uma pessoa que tem o coração aquecido, ele sempre vai glorificar ao Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então Isaías dizendo: então eu gritei: ai de mim, estou perdido,
pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 6, logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, aleluia, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: ei, veja, isto, a brasa viva, a presença, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e os seus pecados serão perdoados. Então, Isaías dizendo, então ouvi a voz do Senhor conclamando, relatando, anunciando, dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías respondeu, porque ele tinha o coração aquecido, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor disse: vá, meu filho, e diga a esse povo. Vocês conseguem aqui nesse texto perceber a diferença? Isaías, assim como Adão e Eva, que haviam pecado, mas diferentemente deles, Isaías permaneceu na presença do Senhor. E aqui nós vamos ver que Deus liberou, assim como Ele libera sobre mim, sobre você, o perdão dos pecados, e Ele diz: quem eu enviarei? E Isaías, com o coração aquecido, porque ele entendeu quem era Cristo, quem era Deus, ele disse: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um profeta do Senhor. Eu não quero ser um diplomata. Eu não quero apenas ficar em cima do muro. E cá entre nós, quem está em cima do muro não está do lado de quem está com Cristo Jesus. Na caminhada com o Senhor não existe um meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou você é uma pessoa com o coração aquecido e que vai viver nessa pegada, ou você não é. Não adianta você ficar aqui no meio. No domingo, o meu coração ele se aquece pela presença. Mas na segunda-feira, 8 horas da manhã, meu coração é gelado, longe da presença do Senhor, tendo atitudes, se escondendo da presença de Deus, assim como Adão e Eva se esconderam. Mas quem está do lado de Cristo, quem tem um coração aquecido, não importa a circunstância, não importa a luta, não importa, Senhor, o meu trabalho está difícil, Senhor, o meu marido está impossível, a minha esposa nem se fala então, o meu trabalho está um caos, a minha vida financeira está apertada, Senhor. Mas vai dizer: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Ah, meu querido irmão, aqueles que estão com o coração aquecido pela presença, ele encara, ele vive em prol do reino. Ah, eu estou gripado, ok, mas vai viver mesmo assim. Ah, eu estou com uma dor na coluna, mas eu vou servir ao Senhor, porque Ele não desampara os seus. Ei, aleluia! Nós somos um povo do coração aquecido. Você acha que John Wesley, você acha que ele não teve momentos de desânimo? Você acha que no momento da sua vida, na sua trajetória, após a sua experiência, ele não teve gente chegando nele assim, apontando o dedo na cara: ah, você é assim, assim. Você acha que não? John Wesley é ser humano como eu e você, meu irmão, mas ele tinha o coração aquecido, ele sabia em quem ele cria, e sabia nessa pessoa que ele cria, era poderoso para fazer
infinitamente mais do que ele pensava, do que ele imaginava. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, não importa a sua idade, não importa a sua circunstância, não importa o seu contexto, não importa a sua realidade, o que importa é o seu coração está na presença do Senhor, o seu coração está aquecido pela presença, e não vai ter nada em ninguém, palavra nenhuma, macumba, tricumba, quadricumba, não vai ter nada, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Como você tem reagido à presença de Deus? Quero orar por você. Você pode ficar de pé?